Daí, galera, como é que tá? Estamos aqui para mais um episódio do Bring Me Data. E hoje eu estou com um convidado especial aqui. Fazia um tempo que a gente estava tentando se falar, marcar esse papo. Hoje eu estou aqui com o Arthur Viana, que é diretor de receita de SMB na Take. Arthur, muito bem-vindo. Obrigado aí pelo seu tempo. Conta aí um pouquinho de você para a galera, para a gente conhecer e situar melhor. Salve, Fabrício. Cara, primeiro, super obrigado pelo convite. Não tem coisa melhor do que bater papo do que a gente gosta tanto de falar, né, cara, que é marketing, vendas, né, esse cenário, né, esse ecossistema brasileiro de tecnologia, de negócios que vem evoluindo tanto. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, contando um pouquinho de mim, eu tenho um background em engenharia química pelo FMG, Massa. super o engenheiro frustrado. Não me encontrei nessa disciplina de engenharia necessariamente, acabei indo para um outro lado, né? Assim, acho que desde a minha época, onde eu já estava procurando iniciar na carreira de trabalho, iniciar no mercado de trabalho, já procurei me ambientar no setor de marketing, no setor de empreendedorismo, que foi até onde eu parei na Reeve, né? Comecei como estagiário lá na Reeve, na Outbound Marketing na época, era uma consultoria voltada para vendas B2B, né? Era uma empresa que apostava muito em ser um player que se posicionava, né, como a principal referência em outbound marketing, sales engagement, falando cada vez mais sobre vendas B2B, isso, cara, um pouquinho mais de 7 anos atrás, né? Que ainda era o início desse mercado tão promissor. Iniciei minha trajetória como SDR, né, que costuma ser um entry level, né, para posições de vendas, né, então é aquele papel que faz, né, realmente a primeira etapa de processos de vendas, né, que é a prospecção, a qualificação de leads. Migrei desse papel para um papel de executivo de vendas, onde eu negociava projetos de consultoria, depois eu me tornei gestor de vendas e depois eu fui convidado a assumir a carteira de diretor de marketing CMO da startup na época, né? Onde basicamente o desafio era, poxa, realmente se posicionar. Então, a gente trabalhava realmente muito forte essa visão de branding como marca que era referência no assunto de marketing e vendas B2B, especialmente para temas mais nichados como outbound, né? Então, alguns dos principais conteúdos de outbound que são referências e relevantes até hoje foram produzidos nessa época, né? O blog continua super em alta. A Reeve se tornou uma empresa especialista em tecnologia voltada para sales engagement, né? Então, estão hoje super bem posicionados nessa frente também. E, cara, a partir dessa cadeira de marketing, que foi onde eu fiquei um pouco mais do meu tempo na Reeve, né, aproximadamente 2 anos e meio, 3 anos nessa cadeira, aprendi um pouco mais nesse ambiente a nível executivo, de tomada de decisão, né, tanto da empresa quanto da área de marketing, né, da influência que marketing tinha numa estrutura de receita de uma startup, cujo principal go-to-market era ter uma forte presença de inbound, né, de geração de lead, movimentação de negócios. Muito mesmo. Acabei saindo de lá e vindo aqui para o desafio que eu estou na Take hoje em dia, né? Entrei na Take tem aproximadamente 3 anos. Entrei para ser o gerente de vendas SMB, o que acabou se tornando uma grande oportunidade. A Take é reconhecidamente um player muito forte no mercado de large enterprise, né? Temos hoje o maior market share das maiores marcas do Brasil, mas a gente entendeu que investir num mercado de pequenas e médias poderia ser uma oportunidade, né? E isso se transformou nos últimos 3 anos numa unidade de negócio que tem faturado mais de 100 milhões de reais no ano. E, poxa, tem mostrado ainda mais, né, vontade de crescer, olhando para um mercado crescente e cada vez mais potencial de pequenas e médias empresas. Temos hoje marcas super relevantes com a gente. A gente estava aqui em off falando um pouquinho da G4, que é um cliente super legal nosso, né? Acho que temos hoje bastante fintechs, bastante startups que usam a nossa tecnologia para falar com seus clientes, né? Especialmente no WhatsApp. Então, tem sido uma trajetória, cara, basicamente com muito foco em vendas B2B, né? Acho que hoje meu raio de ação ele sempre foi no B2B, nesse ambiente de empresas fazendo negócio com empresas, né? E também realmente nessa dinâmica de montar times de vendas, montar estruturas de vendas, né? Acho que o meu desafio aqui na Take foi realmente escalar um processo de vendas, né? A Take é uma empresa que estava capitalizada, a gente aportou um investimento com um fundo americano, né? E deixou a gente super bem posicionado. Acho que esse é um pouquinho da minha trajetória. Que massa, cara. Parabéns aí pela sua trajetória. Também estava te falando em off, sempre ouvi falar coisas muito boas de você e reforço mais uma vez que é um prazer ter aqui te ter aqui no nosso podcast, no nosso YouTube, para a gente bater um papo.
Arthur, eu fiz algumas anotações aqui enquanto você falava, e eu quero dar um zoom assim em alguns assuntos Vamos. para a gente poder discutir. Acho que você usou a palavra, né, do engenheiro frustrado, mas eu queria saber, né, nessa transição, né, de trabalhar em vendas, trabalhar em marketing, que é uma cadeira de humanas, cara, qual que foram as vantagens de você ter feito engenharia, né? Porque, claro, você se descobriu que não era naquilo que você queria atuar, mas eu sempre entendo que a formação em engenharia traz alguns pros muito, enfim, né, como o nome já diz, positivos e outros nem tanto. Então eu queria que você trouxesse aí para a galera que está estudando engenharia, que percebeu ali, geralmente, meu sócio é formado em exatos, ele fala que às vezes a maioria, alguns, né, que vão para a sala de humanas, acabam percebendo no meio do curso, mas já estão ali, termina. Foi isso que aconteceu com você? Não foi? O que você pode trazer, né, de impactos da sua formação no profissional, no baita profissional que você é hoje? Cara, que pergunta interessante, assim, eu tava refletindo sobre isso há pouco tempo, assim, acabou que na minha própria trajetória, cara, assim, eu cheguei a não terminar o curso, Uhum. abandonei o curso faltando umas 6 matérias, eu realmente estiquei até onde dava, assim, eu lembro de já estar como CMO na Reeve, né, então assim, Uhum. poxa, tocando uma dinâmica de uma operação complexa de marketing, e puta, cara, ainda tentando fazer 1, 2 matérias, 3 matérias por semestre, achei que durante algum tempo eu ia conseguir realmente conciliar, então, cara, passava o dia planejando a estratégia de marketing, virava a noite para estudar cálculo e cinética de reatores 2. Mas, cara, cheguei realmente num ponto de estresse muito grande, onde tomei a decisão de que, poxa, realmente seguir nesse caminho era um esforço e uma energia que eu ia ter que despender muito e que eu sentia que não ia me trazer retorno, assim. Acho que se eu voltasse no tempo, eu provavelmente faria um curso de engenharia. Acho que, assim, como você disse, acho que a formação do engenheiro, ela te leva a exercitar muito um lado cognitivo de muito cálculo, né, cara? Assim, acho que isso te dá Perfeito. uma bagagem analítica que é muito relevante, né? Então, assim, o próprio nome do podcast fala, né, e tem esse cunho, esse viés analítico poxa, você como um baita especialista hoje de marketing e até, de repente, com background de humana, sabe da relevância que é, né, esse universo de análise e o quanto que isso faz parte de um profissional completo para qualquer tipo de área hoje, né? Eu acho também que a engenharia ela te traz um raciocínio orientado para resolução de problemas, né? Então, assim, Perfeito. Perfeito. especialmente engenharia química, cara, que é o curso que eu segui, ele tem essa linha muito processual de como que você organiza as informações de um problema complexo, né? E eu acho que isso é 100% que é hoje uma visão de uma estrutura de vendas B2B, por exemplo. Né? Assim, Perfeito. acho que a mesma visão de um reator você consegue aplicar também para um processo de vendas, para um funil de vendas. A lógica é muito semelhante. Então, assim, acho que você conseguir navegar com diversas variáveis complexas num sistema complexo, acho que essa visão agrega muito. E eu acho que, por último, cara, assim, como... E aí, não sei até se isso é uma crítica ao modelo de formação de profissionais, mas, cara, assim, é uma carga de conteúdo, é uma carga do curso assim acadêmica muito pesada, o que te leva a desenvolver uma lógica de aprendizado mais rápido, Boa. saca, cara? Então Concordo. eu sinto que hoje a bagagem que a engenharia me deu, ela me fez um cara que aprende mais rápido, É né? isso. Puta, cara, assim, acho que ter o coração de estudante e ter a cabeça procurando raciocinar para aprender cada vez mais rápido é essencial, né, para você ser um profissional de alta performance. Cara, eu concordo 100% com você. A palavra que eu uso, né, para resumir uma das principais capabilities, ou até mesmo skill, né, do engenheiro é o desvendador de enigmas, né? Então, na Né? engenharia você está todo o tempo desvendando enigmas, fazendo um cálculo. Não fiz engenharia, mas posso dizer, claro que de maneira superficial, por ter muitas pessoas aqui no time que são de exatas, de engenharia, que eu acho que é isso, sim, né? Acho que não existe essa guerra de classes, vamos colocar de profissões, que algumas vezes, né, as pessoas tentam gerar um maniqueísmo, principalmente acontece muito entre humanas e exatas, né? Pô, você quer de humanas, Aham. o cara é de exatas. Isso é uma coisa que a gente vem fazendo muito tempo e muito bem na Mac4, né? Eu costumo brincar. Acho que teve uma entrevista que uma pessoa desvendou esse enigma do nome da Mac4, que é Macias Fortunato, que é o meu sobrenome e do meu sócio, que é matemático. Ele fez matemática na USP. Então, a gente, por já se conhecer e saber que somos, em termos de raciocínio, comportamento e principalmente hard skills, né? Soft não, mas hard sim, somos opostos, a gente veio criando esse equilíbrio, esse azeitamento. Então, sem cair
maniqueísmo, sem cair em rotulagens, né, extremas, mas eu acho que essa capacidade, né, fala-se muito que uma das principais habilidades aí dos tempos modernos ou dos tempos atuais é essa capacidade, né, de você aprender, desaprender mais rápido ainda, reaprender de novo, e eu acho que essa, concordo com você, que é a grande vantagem, né, o desvendar enigmas, saber aprender, saber estudar. Pô, um cara que teve que estudar cálculo 1, 2, 3, para ele entender como que funciona uma automação na HubSpot ou em alguma outra ferramenta, é bem mais, deve ser, né, teoricamente deveria ser mais simples, né. Eu acho que tem uma correlação cognitiva grande, Boa. né? E eu acho que existe um outro lado também, né, cara, que assim, é o engenheiro indo para esse landscape de vendas, né? Uhum. Que não costuma também ser o perfil. Mas eu acho que é muito o que você falou, cara. Assim, acho que hoje rotular e encaixotar as pessoas não faz o menor sentido, né? E você ter profissionais que têm capabilities diferentes e complementares é o que enriquece, né? Acho que assim, acho que eu confesso, cara, assim, nunca fui uma pessoa muito super comunicadora e meio sem essa cara de pau que um profissional de negócio tem que naturalmente ter, Sim. né? Mas, cara, isso também foi algo que eu desenvolvi, né? Então, assim, Uhum. eu tinha um perfil mais de engenharia, tinha um perfil não necessariamente de comunicador, mas puta, também você se expor, né? Então, assim, acho que para quem está escutando e estuda engenharia, cara, são vários os caminhos que você tem e você está ainda desenvolvendo o leque de habilidades que você vai ter, né, ao longo da sua carreira. Então, acho Boa. que esse é um ponto também que é relevante, sabe, cara? Assim, acho que eu falei isso para uma pessoa que trabalha comigo recentemente, assim, parte do seu crescimento, e é o clichê, né, mas parte do seu crescimento, ele tá saindo da zona de conforto mesmo, saca? Eu dei exatamente os exemplos dos vídeos da Rive que eu gravava, saca? Eu sempre falei, cara, você acha que eu saí Sofria muito gravando para gravar? e, puta, velho, achei um hard skill que eu não tinha, eu não sabia que eu tinha, gravar vídeo. Cara, não, você começa, vai batendo. Cara, no começo eu tinha, eu lembro que, puta, cara, era regravava, assim, muito stop and go. Uhum. E depois, cara, você já vira um costume, já vira um flow, né, cara? Assim, acho que Entrou no hoje flow. É treino, né? é treino, é Como 100% treino, tudo. cara. 100% treino. E, cara, eu tava tendo, até lembrei aqui, algumas coisas vão surgindo ao longo da conversa. Eu tava com um professor muito, muito querido, muito foda da SPM essa semana e deu 25 anos de aula ali na cadeira de marketing estratégico, também engenheiro, né? E tava conversando com ele que eu via muita oportunidade dentro do mercado de recrutamento e seleção de se modernizar, de trazer conceitos mais, acho que modernos mesmo, mais avançados, como houve, né, essa virada de chave dentro das vendas B2B, né, que é a sua zona aí de genialidade. Eu acho que esse movimento começou muito lá atrás com o Neil Hackham e aí veio, né, Aaron Ross e outros autores criando uma literatura, criando uma abordagem científica previsível, onde os engenheiros e pessoas mais analíticas até se exponencializaram, né, na atuação dentro desse segmento. E ele falou, cara, concordo, mas nem tanto, porque só para SaaS, né? A estrutura de venda B2B ainda das grandes corporações, vamos dizer, das large enterprises, ainda de certa forma não está 100% escalável e usando esse framework, né, mais moderno de dividir o time em inteligência, pré-vendas, vendas, até mesmo ter um customer success, né, dentro da área de vendas, que é outro assunto que eu vou querer falar com você mais para frente. Mas como que você vê isso, assim? Essa receita previsível, essa venda escalável, essa excelência, né, em processos que, cara, eu não escondo de ninguém, eu acho que a Rive é uma escola no Brasil, assim, sem Sem tamanho, dúvida. cara, é impressionante a qualidade. Então, assim, só funciona mesmo para SaaS, para startups? Como que você vê a relação da venda B2B para as large enterprises, Arthur? Cara, eu acho que assim, esse modelo de venda B2B, que a gente hoje amarra muito ao modelo SaaS, né? Porque ele veio de grandes escolas SaaS, né? Então, Aaron Ross com a Uhum, Salesforce. Poxa, o próprio CRO do HubSpot, que escreveu o Sales Acceleration Formula, né? uhum, Também é um case de SaaS, mas eu acho que por trás do quesito SaaS, ele está, na verdade, um modelo de recorrência, né? uhum, Porque no final das contas, assim, acho que você ter processos de vendas melhores alinhados, ele nasceu
da necessidade que o modelo de SaaS tem de realmente cuidar de um cliente com recorrência, né? O que o modelo de SaaS e o modelo de recorrência, ele tem um ponto em comum que é a lucratividade do seu cliente, ele está no tempo que ele vai ficar com você. Então, é o famoso LTV, né? Então, isso também muda a perspectiva de como que tem que ser o processo de vendas, como tem que ser a venda, né? A venda passa muito mais a ser, né, um caminho de alinhamento com o cliente para o bom uso do produto, né, para o bom uso do serviço, mirando o sucesso do cliente. Assim, eu costumo brincar hoje, inclusive com o meu time, que, gente, o sim do cliente, a assinatura do contrato é apenas o primeiro commit que ele dá com a gente, para a gente realmente ter lucratividade com esse cliente, né? Então, acho que essa prerrogativa que era importante a gente separar. Então, assim, poxa, hoje, modelos de negócio com recorrência, ela exige uma tratativa, uma compreensão mais ampla do que é a jornada do cliente. E aí se encaixa com muito mais facilidade essa visão de processo de vendas. Mas, cara, eu acho que também como é o processo, se vai ter SDR, se não vai ter, se vai ter inteligência, se eu vou segmentar em pré-vendas ou não, eu acho que vai muito também da natureza do negócio, né? Então, assim, você comentou das large enterprise, eu estava semana passada com um amigo meu que trabalha na Oracle hoje, né? A Oracle é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, e eles não têm necessariamente todo o time de vendas organizadinho em SDR, em pré-vendas. Então, a força de vendas da Oracle, ela tem sim algumas posições de pré-venda, mas esse meu amigo, ele estava comentando, ele é Sales Executive, e hoje ele estava falando como que ele é responsável pelo pipe dele como um todo. Então, acho que assim, as premissas de como você processualiza vendas, né? Então, poxa, eu preciso ter essa etapa, depois dessa etapa, e a partir do momento que eu tenho isso em processo, eu consigo mensurar, que é o ganho que você pode ter para qualquer tipo de negócio. Agora, se você vai dividir em SDR, quais são as nuances de como você estrutura, eu acho que isso é em aberto, isso vai da natureza do negócio, né? Então, assim, por exemplo, se eu sou um business que eu vendo para o large enterprise, eu vendo para Fortune 500, eu tenho 100 empresas que eu posso prospectar. Cara, talvez faça muito mais sentido eu ter uma posição de executivo de vendas que carrega o lead ao longo de todo o processo, afinal de contas ele não tem um volume de mercado tão grande para trabalhar, né? E é muito mais a especialidade com que ele entra numa conta, do que ele vende, do que ele expande, né? Do que necessariamente, cara, eu tenho um pool de 100 clientes, eu vou contratar 3 SDRs, 2 executivos. Então, acho que assim, essa dimensão de, poxa, qual que é o seu go-to-market, qual que é o tamanho do seu mercado endereçável, qual que é o nível de ticket médio que você vai ter, vai implicar em qual que é a complexidade da sua venda, e a partir da complexidade da sua venda, você deriva para, cara, como que então vai ser a minha estrutura de vendas? Eu vou ter geração de demanda separado, vou ter SDR, e aí você vai entendendo como que você calibra isso a partir de produtividade. Eu acho que o ponto, cara, o ponto que todas as empresas podem se beneficiar dessa abordagem mais que empresas SaaS evangelizaram, é a visão de que, poxa, o papel de vendas, por ter um resultado tão objetivo e simples de medir, você consegue realmente mapear toda a produtividade. Perfeito. Né? Então, assim, cara, eu tenho hoje mapeada a produtividade de uma posição de um profissional de pré-vendas. Ele vai me gerar 15 oportunidades no mês, com aproximadamente uma taxa de conversão de 15%, com um ticket médio de aproximadamente tanto. E aí, cara, eu consigo calcular quais são minhas proxies de eficiência. Né? Então, poxa, eu tenho que mirar hoje um CAC LTV de 3 vezes e ter um retorno de CAC em 9 meses. Então, poxa, isso dimensiona quantas pessoas eu posso ter, né, baseado no meu ticket. Então, assim, cara, acho que essa engenharia que você consegue construir, ela parte da premissa de que, cara, toda posição de vendas, ela é mensurável. Perfeito. Eu tenho SDR, ele é mensurável, eu tenho vendedor, ele é mensurável, e, cara, pode parecer até meio bobo isso, mas se você parar para pensar, não é tão simples metrificar toda e qualquer área. Né? Então, acho que se você ter esse pragmatismo para você entender a produtividade dos profissionais de vendas, é que eu acho que é o aprendizado que qualquer marca pode usar. Né? No final das contas, a relação que você procura é, poxa, quanto que eu estou investindo na minha força de vendas, no meu processo de aquisição de novos clientes e quanto que esses clientes estão me retornando. Perfeito. Acho que aconteceu muito isso também, né?
dizer assim, impacto, esse contraste de metodologias e de outputs entre marketing tradicional, marketing raiz, offline, chamemos assim, com o digital, né? Então, antes era uma Perfeito, coisa cara, muito perfeito. menos mensurável. Então, assim, é muito difícil. Mais uma vez, né? Eu acho que eu tenho acreditado cada vez mais na coexistência, no equilíbrio, né? Volto a falar de não maniqueísmo, assim, mas eu penso muito assim que em termos comparativos, ter números, saber medir a produtividade é o que dá o grande leverage para a gente olhar, né, para essas metodologias e talvez adotá-las, né? E mais ainda para quem trabalha com marketing, cara, por exemplo, a gente usa um OKRs aqui, então claro, né, que a gente já teve por ter uma galera muito inteligente trabalhando com a gente, direto rolam discussões, né, que beiram a filosofia sobre, mas espera aí, OKRs não é assim, OKRs, eu sempre falo do pragmatismo. Cara, existem N metodologias, existem N frameworks, e você não precisa seguir by the book, pegar o livro e falar, peraí, eu sou fiscal de processo aqui, o Aaron Ross falou pra gente não fazer isso, a gente tá fazendo, então vai dar errado. Claro que não, a gente tem que ir Com adaptando. certeza absoluta. E quando a gente está fazendo os OKRs, para vendas, é muito fácil, né? Trabalhando com esse framework de vendas. Então, cara, eu preciso de tantos leads, né? O meu SI precisa gerar tantos leads, o meu SDR precisa abordar outros tantos, a gente vai ter uma taxa que vai fechar. Cara, simples, tem meu deal flow lá e vida que segue. Para marketing, é muito mais complexo, né? Porque a gente está falando de quantas artes que eu preciso fazer, mas, cara, será que é o número de arte mesmo? E você tem na mão um baita case, né? Que você citou no começo, foi uma das coisas que eu pensei aqui para a gente falar, que é do case de SEO inbound, que é a Riv, né? Então, eu fui ativado, né? Eu me tornei cliente da Outbound à época, através de um conteúdo que eu encontrei no blog de vocês, um material que fiz download, e vocês, como uma empresa de vendas, tinham excelência na produção. Para mim, é um dos grandes cases de SEO, né? Você pode ver em termos de volume, os números corroboram isso, né? Então, como que você vê que os números, os dados podem ajudar? Como ajudou vocês no passado, pensando em inbound? Eu acho que, assim, pegando o gancho no ponto que você falou, assim, acho que é partir de métrica e dado que você consegue fazer uma gestão realmente orientada para resultado, orientada para negócio, né, cara? Então, Uhum. assim, acho que primeiro ponto é ter o foco nisso. A gente não consegue melhorar aquilo que a gente não mede, né? Perfeito. Lord Kelvin, se eu não me engano, né? A Uhum, citação. sim. Então, acho que primeiro ponto, assim, que essa cultura é a principal. Acho que, olhando um pouquinho para a sua pergunta de, poxa, o inbound, cara, assim, acho que ele, ele realmente mudou o formato com que se faz marketing, pegando exatamente o ponto que você falou. Antes você tinha ações de marketing, você tinha campanhas de marketing, mas que pelo componente offline e tal, a dificuldade de você mensurar, a partir do momento que isso migrou-se 100% digital, você consegue mensurar tudo. Então, assim, acho que a primeira pegada que você tem que ter no inbound é que realmente, poxa, agora que dá para mensurar tudo, eu consigo, então, criar uma lógica de processo. Né? Então, Perfeito. poxa, eu preciso, então, de ter uma estratégia de inbound cujo principal output e objetivo é geração de leads e oportunidades. Para eu gerar leads e oportunidades, eu preciso trazer pessoas até meu site. Então, eu preciso olhar para tráfego no site. Para tráfego no site, eu consigo olhar quais são as principais origens. Para cada origem, eu vou ter ações diferentes que vão gerar impactos diferentes. Então, SEO é uma das origens que você trabalha no modelo de atribuição, que se conecta com outras partes da estratégia. Assim, acho que um pouco da visão de marketing que a gente tentava implementar em inbound era ter realmente essa orientação. Então, assim, cara, a gente precisa subir, assim, você ia cascateando, né, os objetivos. Então, eu precisava Isso que aumentar eu a ia lead, perguntar. Vocês precisava aumentar a faziam isso? oportunidade, a gente precisava aumentar a oportunidade. Para aumentar a oportunidade, a gente precisa aumentar o volume de leads. Para aumentar o volume de leads, a gente precisa aumentar o número de visitas no site. Quais são as ações para aumentar a visita do site? Para SEO, essas são as ações de orgânico, essas são as ações de branding, né? Isso aqui é o nosso componente de mídia, que na época, puta, cara, que já faz tanto tempo, né? Uhum, Poxa, uhum. 5 anos que eu tava na Reeve. Mas na época a gente tinha uma estratégia que era muito forte em orgânico e SEO, a gente investia muita pouca coisa em mídia. Né? Uhum. Mas, poxa, hoje, velho, você consegue usar a mídia dentro de uma estratégia de inbound com muito mais, né, maestria, né? Usando isso para impulsionar conteúdo, etc. Uhum.
Mas então, assim, acho que a lógica foi sempre pensar processual, né? Cara, qual que é a Boa. cadeia de ações que eu preciso fazer para ter um resultado e, poxa, para cada ponta da cadeia eu consigo mensurar um output, porque é um conectado no outro, né? É o visitante no site que vira lead, é o lead que vira oportunidade, né? Puta, quais são as ações que a gente está fazendo para aumentar a taxa de conversão de visitante no site para lead? Então, cara, estamos colocando mais pop-up, estamos colocando mais oferta de conteúdo, estamos melhorando a navegabilidade do blog para a pessoa conseguir mais conteúdo. E aí e a beleza, né, do marketing, cara, é que assim como vendas, né, esses processos eles se conectam entre si. Então tem ações que vocês fazem para cada uma das pontas que estão se conectando. Então, poxa, eu lembro que você comentou da nossa estratégia de vídeo, da nossa estratégia de SEO. Poxa, um dos highlights que a gente executou lá foi, não sei se você lembra, cara, mas a gente criou uma programação, um calendário editorial focado no que a gente chamava de Flip Chart Friday, que Lembro, com certeza. toda sexta ia sair um conteúdo em vídeo no YouTube. Porém, esse conteúdo em vídeo, ele era transcrito num blog post que a Aham. gente ranqueava para uma palavra-chave que a gente estava ranqueando também na SERP dentro do próprio YouTube e a gente fazia Lembro muito bem. cross-reference. Então, assim, cara, acho que assim, procurar a maestria no marketing tá saber conectar, cara, cada um desses outputs e conseguir efetuar ações. Eu lembro que até o Vini, né, que poxa, você conheceu também, né, o Vinícius, o CEO da Outbound da River, ele falava assim, poxa, como é que a gente pensa em ações de marketing que elas são multidimensionais, né? Elas estão agregando. Então, assim, a nossa estratégia de conteúdo era muito multidimensional, né? Ela tinha uma lógica de conectar com SEO para a gente aumentar nosso tráfego orgânico. Ela tinha uma lógica da gente conseguir impactar via vídeo, que é um diferente tipo de mídia com que o seu lead pode consumir o seu conteúdo, né? Ao mesmo tempo, a gente procurava ranquear dentro do próprio YouTube por algumas palavras-chave, né? Na época, né, a gente estava começando a ter evoluções em SEO que posicionavam o vídeo dentro da SERP, né? Então, poxa, Perfeito. você procurar como contratar um SDR, provavelmente vai aparecer aí o blog da Rive falando disso, com o vídeo já dentro do próprio Google. Então, assim, cara, acho que a Animal. beleza que a gente procurou executar no marketing era, cara, como é que a gente consegue convergir, né? E para além de tudo, né, cara, blog post, vídeo, conteúdo, etc. Cara, tem também o impacto da sua marca, né? Qualquer tipo de conteúdo tem também a veia de branding por trás, né? Então, poxa, a gente gastava bastante esforço, bastante tempo trabalhando uma lógica visual que era mais impactante, que era mais Uhum. sexy, né? Isso leva identidade para a marca, né? Então, cara, assim, acho que no final das contas, a lógica do inbound é Nossa. transformar o processo em algo mais linear, né? Então, cara, você faz isso Perfeito. para depois fazer isso, para depois fazer isso, mas no final das contas as coisas também não são tão lineares assim, né? Uhum. Então, acho que a beleza do marketing ele está muito nessa complexidade, né? Sim. Acho que é essa dualidade entre o que é linear e outras coisas que não são, né? E talvez intangíveis, né? E aí a gente Total. entra na seara de branding e outras coisas. Mas o que eu queria saber de você é contar um pouco também hoje do que a Take faz, do que você faz no Take, né? E como você chegou até lá. Então, acho que a gente pode organizar, né, essa parte da conversa em primeiro contando um pouquinho da Take e hoje como está estruturada a área que você lidera ali. Legal. Cara, nós hoje temos uma tecnologia que conecta as marcas aos seus clientes nos principais canais de mensageria, né? Sendo o WhatsApp nosso grande carro-chefe. Nós somos um Boa. dos principais parceiros do WhatsApp na América Latina, né? Ganhamos Uhum. o prêmio no ano passado como o parceiro que mais agregou receita para o WhatsApp. Nossa, Então, parabéns. acho que a gente como marca, a gente está super bem posicionado como o grande player de WhatsApp no Brasil, né? Então, assim, acho que a gente tem realmente um diferencial competitivo muito grande no que tange ao nosso know-how, né? Então, puto, cara, fala que como um cara de vendas, né, com a maior Uhum. confiança do mundo, que ninguém pensa e constrói melhores experiências conversacionais do que a Obrigado. gente. E, cara, a gente tem uma tecnologia, né, uma plataforma que permite, então, as marcas a criarem conversas que são automatizadas, né, só gerados chatbots, ou então conversas que são realmente a transição para com o agente humano, né, conseguir integrar isso em outras aplicações, né? Então, por exemplo, se você é um gestor de vendas que usa o HubSpot, Uhum. você quer o seu time falando no WhatsApp com seus clientes, usando uma interface oficial do WhatsApp, com tudo isso integrado com o seu HubSpot.
é aí que está muito do nosso diferencial competitivo. Então, a gente Irado. vem num momento super positivo, né, cara? Afinal de contas, a pandemia acelerou demais essa visão da transformação digital. Digitalização total. Poxa, nossa oferta, nosso produto, ele tangibiliza a transformação digital no que é provavelmente o maior asset das empresas, né, que é o relacionamento com os seus clientes, né? Então, a gente realmente hoje acredita que, poxa, você conseguir propor uma melhor experiência no relacionamento com o seu cliente vai te diferenciar como marca, né? Eu costumo falar aqui que as marcas que vão ganhar são aquelas que entregam as melhores experiências. Então, acho que muito da nossa oferta, muito da nossa visão está orientada para isso hoje, né? Então, a gente hoje tem uma tecnologia que ajuda de pequenas a médias as maiores empresas do Brasil. E, cara, nosso momento, assim, falando um pouquinho mais de detalhe da operação, o nosso momento é de crescimento bem exponencial nesses últimos 2 anos, né? Então, Irado. a gente está hoje... eu até brinquei com você offline, né? Há 3 anos atrás eu entrei na Take, eu fui funcionário número 500, hoje a gente está em 1.800 pessoas, né? Então, isso foi esse crescimento super rápido, né, nesses últimos 2 anos. A gente passou pelo ciclo de empresas que são investidas por um fundo, né? Então, poxa, estávamos como uma empresa de tecnologia bem capitalizada, com um ótimo product market fit, né? Então, cara, a gente teve 2 anos que foram muito bons de resultado para a gente, né? A gente conseguiu surfar uma onda, né, muito grande, assim, especialmente quando a gente fala do WhatsApp API, né, que é hoje um ecossistema que vem tomando cada vez mais corpo e relevância. A gente está olhando para um ano de 2023 que vai ter naturalmente um cenário mais competitivo, mas a gente acredita que isso é ótimo, isso é cada vez mais melhores ofertas, né, melhores produtos para o Mais mercado, conscientização dos clientes, né? mais conscientização dos nossos clientes, né, Exato. cara? Assim, acho que a gente é um produto que, por mais que eu tente comunicar de maneira simples, né, ele tem uma certa complexidade, né? Então, assim, poxa, cara, até depois eu te conto também de como que a gente entendeu que a complexidade era algo que a gente tinha que agregar na nossa oferta para a gente diferenciar a gente. Então, assim, acho que aprendi na dor aqui como... eu brinquei no começo, né? Assim, cara, hoje a venda, especialmente para um modelo de recorrência, ela é muito mais pautada em como você está orientando o seu cliente para o sucesso e menos em botar ele para dentro. Mas, Perfeito. cara, passamos por um momento de escalar também, crescer muito rápido, botar muito cliente para dentro, isso também trouxe todos os aprendizados cara, como realmente orientar melhor a sua estratégia de marketing e vendas, que é baseada em perfis de clientes melhores, mais saudáveis, né, em melhorar a comunicação, melhorar a oferta. Aqui hoje, cara, eu estou na posição como diretor de receita, né, então eu cuido aqui do que chama da nossa estratégia de vendas, que a gente divide basicamente em 2 motions, que é uma de land, né, então é uma estrutura focada em aterrissar novos clientes, né, então land new customers. Massa. Aqui é onde a gente tem nossos times de geração de demanda, né? Então, cara, são hoje aproximadamente 80 pessoas trabalhando em funções de sales development, né? Entre times de inbound, entre times de outbound. Então, inbound e out tá com você, é uma das Inbound e estratégias. outbound. Legal, cara. Eu não toco exatamente a estratégia de marketing, né? Mas o time de SDR está vinculado dentro da estrutura de vendas. Para além desses profissionais de sales development, eu tenho aproximadamente 40 profissionais que são executivos de vendas hoje, né, que estão aí fazendo esse papel de entender mais a necessidade do nosso cliente, apresentar nosso produto, apresentar nossa oferta, fechar negócio, né, e fazer uma boa passagem de bastão para os nossos times de implementação. Né, aí implementação já entra Customer Success aqui no loop. Isso não necessariamente está comigo, é uma área próxima, uma área parceira aqui. Correlato. Boa. Mas eu tenho também, né, a outra motion de vendas que a gente chama de expand, que é basicamente, cara, assim, nosso produto ele tem tanto potencial de uso que a gente consegue upsell. ter uma motion de vendas focada em fazer upsell e cross-sell. Então tem uma camada de farmers, né, que fazem hoje a cobertura dos nossos clientes e fazem, né, esse momento de procurar agregar mais valor para o cliente, procurar fazer upsell, cross-sell, tem um papel importante de retenção, acaba sendo um time que trabalha super próximo da área de Customer Success também. Né? Então, assim, cara, eu olho para revenue de ponta a ponta, né, da oportunidade gerada até o cliente com sucesso pagando para gente. Então, isso também, cara, fez enriquecer muito a minha cabeça, assim, como vendas, como profissional de negócio, sabe, cara, assim, acho que 2022 foi um ano que eu gastei muito do meu tempo entendendo cada vez mais a necessidade dos nossos clientes, olhando um pouco mais para a nossa estratégia de expand. Porque, cara, acho que um dos pontos que eu tiro como aprendizado em escalar isso, né? Então, assim, poxa,
tô falando aqui de uma força de vendas, né, dentro da nossa unidade de negócio de aproximadamente umas 120, 125 pessoas. E, cara, quando eu cheguei, acho que a gente era aproximadamente umas 25, 30 pessoas. Uhum. Então, foi realmente tudo muito rápido, foi tudo muito grande, né? Tivemos problemas, como qualquer empresa que está crescendo tem. E, puta, cara, acho que um aprendizado que ficou muito nítido para mim é como que a sua estratégia de vendas, ela precisa ser orientada para maximização da adoção de produto. O que eu quero dizer com isso, velho, é que, cara, vale a pena você gastar mais tempo alinhando muito bem como vai ser o dia 1 do seu cliente usando o produto, cara. Porque a diferença que você tem quando o cliente tem uma boa experiência com o produto de cara para você conseguir fazer retenção e expansão com Referral até, né? muito mais fluidez, com muito mais referral, sabe, cara? Cara, parece ser o conselho mais bobo do mundo, mas isso se perde quando você está olhando para a escala pura. Né? Então, assim, eu cheguei no momento como diretor que eu estava olhando para a escala pura. Então, cara, eu olhava um dashboard, cara, quantas oportunidades, quantas vendas, quantos churns, mas, cara, o processo de condução, ele é mais que isso, cara, assim, e para você conseguir otimizar a sua estratégia de marketing e vendas, de aquisição de novos clientes, você tem que trabalhar como um flywheel, né? Entender, cara, o que os seus melhores clientes estão fazendo, qual que é a percepção de valor que eles têm, o que sai da boca deles quando aí você pergunta, né, o que a sua empresa representa para eles e conseguir comunicar isso no topo de funil, procurar empresas com perfil semelhante, né? Então, acho que hoje, cara, assim, minha dor de cabeça, o que eu tô quebrando a cabeça hoje, cara, como que eu faço esse flywheel rodar nessa escala que é tão grande, né? Como que a gente consegue aprender cada vez mais como conduzir nossos clientes para o sucesso. Acho que... Massa. E você falou que 2022 foi um ano muito de muito aprendizado em cima disso. E que dica que você dá para quem ainda não enfrentou esse desafio? Como que você foi atrás? Foi através de entrevista? Foi através de, sei lá, análise de ticket do saque? Enfim, conta um pouco para a gente na prática como que a gente pode aprender mais, né? Seja do day one, das principais dores, da adoção do uso do nosso produto e como depois incorporar isso no dia a dia. Você fez uma apresentação para o time? Você fez um fluxo? Enfim, conta um pouco mais que eu achei bem interessante. Cara, a jornada de aprendizado para isso, eu vou tentar colocar ela como um lado mais racional, e aí é realmente olhando para números, né? Então, poxa, eu tinha começado. A gente tinha um volume de churn alto, e o principal ofensor de churn eram feedbacks que na época não estavam tão estruturados, mas eles tinham um indício de déficit de adoção de produto, saca? Ao mesmo tempo, eu tinha também um outro benchmark interno, que, poxa, era os nossos grandes clientes, né? Então, beleza, sim, a natureza de grandes e pequenos clientes, ela é muito diferente, o dia a dia é muito diferente, mas o que eu aprendi olhando para os grandes, cara, foi a relação que eu enxerguei que era o seguinte: os nossos principais clientes, os que tinham mais sucesso, eram aqueles que tinham uma camada de serviço. Eram clientes que contratavam professional services. Justamente para que, poxa, esse déficit da adoção do produto, né, do bom uso do produto, fosse remediada por um time que era especialista nisso. Então, eu comecei a entender, falei, putz, velho, será que de repente tem um traço semelhante? E aí, cara, eu fui para entrevistar mais os clientes. Então, assim, a partir desse racional, eu fui tentar botar um pouco mais a mão na massa, assim, acho que outra dica que eu dou, cara, assim, no meu primeiro ano de venda, né, a gente tá até falando do desafio do segundo, mas no meu primeiro ano de venda, eu lembro que eu setava a minha agenda para, cara, era terça e quinta de 2 às 4 para tocar call com o cliente, saca? Realmente meter a mão na massa. E, cara, Continua fazendo? Cara, continuo fazendo, assim, acho que eu tenho um mantra que é, cara, quando eu me sinto muito perdido, quando a nuvem tá muito escura, cara, eu vou conversar com o cliente, vou tocar um processo de vendas, saca? Que massa. Então, cara, assim, acho que eu sempre procurei ter muito essa proximidade, sempre procurei realmente vestir as sandálias do meu cliente. Acho que, cara, a melhor coisa para um profissional de negócio, né, para alguém que está liderando uma iniciativa, liderando uma área de revenue, é, cara, se colocar no lugar do seu cliente, saca? E, cara, basicamente esse desafio da adoção de produto, eu comecei a enxergar muito, comecei a entrevistar os clientes, e, cara, o cliente contratava, achava, empolgava, mas, cara, via as barreiras que era para implementar. Assim, a gente costuma comunicar hoje que, poxa, o nosso produto, ele é bastante low code, ele tem uma usabilidade amigável, mas se você realmente for para construir estruturas mais sofisticadas, né? Então, poxa, eu quero fazer
um puta bot no WhatsApp que vai ter um transbordo humano, que vai integrar com 3 ou 4 plataformas e vai me dar essa informação, vai ser essa a jornada do meu cliente. Para usos mais sofisticados, você tem uma barreira, assim, acho que vou fazer um paralelo com o HubSpot, tá? Hoje, o meu principal benchmark é o HubSpot. HubSpot, cara, assim, se você vai fazer um uso mais sofisticado, você precisa ter uma configuração mais sofisticada da plataforma para você alcançar o seu resultado. Então, cara, entrevistando os clientes, falando um pouco mais com eles, eu percebi isso. Mas, cara, eu acho que o lado, eu falei do lado racional, acho que teve um lado emocional também, cara, que foi o seguinte. Eu lembro de conversar com um vendedor meu que, na época, eu tava... O que eu comecei a testar foi o seguinte, eu falei, poxa, cara, então vamos lá. Os nossos clientes têm um déficit de uso do produto. Perfeito. Tá? Eles, então, precisam de, cara, mais serviço, mais orientação, mais ajuda para configurar o produto. Né? Minha tese foi, poxa, se o cliente configurar bem o produto, ele anda liso depois? Tá? Então, cara, a gente criou um mecanismo, assim, na época a gente estava começando uma estratégia de channels aqui. Hoje, cara, assim, acho que somos um grande benchmark de estratégia de channels. A gente construiu algo que está sendo muito relevante. A gente tem uma área que cuida realmente do ecossistema de parceiros que a gente tem. Mas a lógica foi, poxa, vamos então, pegando o exemplo que eu te falei dos grandes clientes aqui, que se dão bem porque eles têm professional services, será que a gente consegue projetar algo numa escala que ela é menor, mas que ela é aderente para pequenas e médias empresas? E aí, cara, a gente criou meio que uma oferta que a gente chamou de onboarding premium, que era o seguinte, velho, eu tenho aqui meu padrão, meu processo, meu contrato padrão, ele tem uma taxa de ativação. Essa taxa de ativação, você vai passar por um processo onde meu time de implementação vai ensinar você a usar a plataforma e você vai configurar ela para o uso. Perfeito. A minha oferta de onboarding premium cara, você vai passar, meu time de plataforma vai te ensinar a usar a plataforma, meu time de implementação vai te ensinar a usar a plataforma, vai te ambientar no produto, e eu vou ter um parceiro especializado construindo a primeira versão para você, bem customizada do jeito que você precisa, cara, e ela custa X a mais. Né? E aí a gente fez, inclusive, uma ancoragem comercial para, tipo assim, cara, a camada, o desconto que a gente negociava é que, assim, cara, então vamos fechar agora, eu te faço o preço da onboarding premium pelo preço da normal. Porque isso é vantagem para você vender, né? Isso que eu tava pensando aqui, a gente enfrenta bastante desafio. Isso é super vantagem, cara. E, assim, e o play foi, poxa, esses meus clientes, então, da hora, fazem melhor a implementação, eles vão conseguir passar dessa barreira do déficit de adoção e vão ser clientes que vão ter melhor uso. Então, cara, esse insight, começando a testar isso, levou a gente a, inclusive, entender que, poxa, a gente, no processo de vendas, a gente não pode fugir da complexidade do que o cliente quer. Perfeito. Né? Tipo assim, olha que louco isso, cara. Assim, a gente, antes de ter uma oferta de onboarding premium, que era um serviço através de um parceiro credenciado Take, a gente só conseguia vender serviço pelos nossos times de professional services internos, que tinham um ticket que era mais caro. Ele é endereçado para o large enterprise, saca? Hoje a gente tem, cara, 500 pessoas numa estrutura de professional services aqui na Take que atendem só as maiores marcas do Brasil. Então, o que acontecia com o meu vendedor que vendia para uma pequena ou média empresa? Cara, às vezes o lead, o cliente, até tinha uma dor maior, que ele ia precisar de um serviço, ele ia precisar de uma configuração, mas o vendedor tentava encurtar o caminho. E tipo assim, não, isso aqui não é tão complexo, não, pode instalar aqui, em vez de tentar realmente procurar uma oferta de serviço adequada para o cliente. Então, cara, não esqueça esse feedback. Tipo assim, esse vendedor falando para mim, tipo assim, falou, puta, cara, muitas vezes, velho, eu tento fugir do assunto de o cliente que quer integrar o Blip numa outra aplicação, quer integrar o Blip no CRM dele, sacou? Só que aí o que eu falei para ele foi assim, eu falei, cara, mas você tá fugindo de discutir com o cliente o que é o nosso principal diferencial competitivo. Então, cara, acho que o aprendizado aqui está em, cara, como que você consegue encontrar esse loop, o que é o desafio dos clientes para você corrigir na entrada, sabe, cara? Hoje, a gente está colocando aproximadamente 150 novos clientes, de 150 a 200 novos clientes para dentro por mês. Cara, 50% desses clientes entram com uma oferta de parceiro, uma oferta de onboarding premium, saca? E, cara, clientes que passam, a gente está começando a fazer essas análises por cohort, né? Mas clientes que passam pela mão do parceiro churnam 75% menos. Então, belíssimo ponto, cara. Então, assim, é realmente isso. É otimizar a estratégia, maximizando ela para adoção. E aí, cara, você acha que um outro... Só para concluir, assim, isso acabou. Virou uma reflexão minha, tipo assim, cara, se eu quisesse comprar hoje algo, né? Acho que esse é um exercício que é ótimo para fazer, e a gente não costuma fazer isso como profissional de venda, sacou? Mas, tipo assim, cara, se eu fosse comprar algo hoje, como é que eu gostaria de comprar? Como é que eu gostaria de ser vendido? Como é que eu gostaria de ser os meus primeiros dias usando? Saca, cara?
E você vai ver, velho, que puta, velho. Se você tá vendendo um produto que resolve uma dor, você tem que botar o produto pra resolver a dor, sacou, velho? E você de vendas tem que ter essa preocupação, velho. Senão o cliente vai demorar para implementar, aí não implementa, aí não vê valor, aí churna, aí Fala mal ainda depois você tá, disso. tipo assim, se você não faz a boa Animal. venda, Muito você tá bom. deixando dinheiro na mesa. Muito bom. Cara, animal. Acho que colocar a sandália dos clientes é uma frase sua que eu vou parafrasear bastante aí daqui para frente. E eu fiquei pensando aqui, porque recentemente, né, desenhando as OKRs de 23, nossas aqui, McFoy, como agência de marketing full service, eu fiquei muito pensando, assim, fazendo benchmarks com outras pessoas de vendas, com colegas de profissão, e eu me permiti testar uma meta e, por conseguinte, um comissionamento não individual. Eu conversei com muitas pessoas sobre isso, de ter um comissionamento, cara. O SDR vai ganhar por agendamento. O SI vai ganhar por número de leads gerados. E tirar 100% isso e partir para uma estrutura coletiva, que não só está ligada com vendas, mas também está ligado com customer success. E você, eu acho que numa posição de receita, né, de revenue, você já tem essa obrigação, que não é só aquisição. Eu acho que depois de muito refletir e ir para essa estrutura de metas por conseguinte, como eu disse, comissionamento coletivo, eu estou tentando, enquanto você falava, eu tava imaginando 100% isso. Cara, que eu quero chegar no ponto, o negócio ser saudável, por mais que a gente fale de venda escalável, não é só aquisição, né? Então, essa virada de chave, que naturalmente, organicamente veio até você, é muito disso que eu estou querendo tangibilizar. Cara, não adianta eu vender um produto a não ser que você seja uma pessoa 100% oportunista e esteja só de passagem dentro de uma empresa ou no mercado. Mas todo mundo quer ter um track record bacana, todo mundo quer alcançar um objetivo massa. Então, assim, não adianta nada eu vender um produto super rápido, sem pensar no que é mais fácil, fazer uma venda preguiçosa, como você disse ali, que o cara não quer entrar no problema, não quer, né? Às vezes o vendedor não quer gerar fricção, né? Pô, para que eu vou tocar no assunto mais doloroso, mais espinhoso de todos? Então, eu vejo muito isso, que acho a principal mensagem do nosso papo hoje é essa, assim, de ter as conversas difíceis com os clientes, porque, cara, se você não vende bem, Sim. se o cliente não entra bem, isso vai gerar um mal invisível, que não é só sobre o churn. O cara vai falar mal de você, teve uma péssima experiência com você como vendedor e vai te lembrar, puta, esse foi o cara que me vendeu aquela agência, aquela plataforma que deu super errado. E no longo prazo, você não vai gerar um track record, não vai gerar novas indicações, seu negócio não prospera, sua carreira, por conseguinte, também não prospera. Cara, eu concordo 100%, assim, eu falo isso muito no meu time, assim, a gente vive na era da economia da experiência. Quem entregar as melhores experiências vai ganhar. Isso é a melhor experiência de venda, isso é a melhor experiência de onboarding, né? Essa é a melhor experiência do cliente como um todo. Acho que a gente tem que ter essa atenção. E, cara, assim, se você parar para pensar, né, esse movimento de ter processos de aquisição de novos clientes mais eficiente, mais enxuto, melhor direcionado, é um movimento global que está acontecendo no mercado, sabe, cara? Assim, acho que as empresas estão olhando para ser realmente mais eficiente e o growth a todo custo, ele, cara, não tá sendo mais a melhor estratégia, saca? Não à toa a gente tá vendo tanto layoff, assim, tava vendo uma mensagem hoje de um possível layoff da Salesforce, né? Até uma comunicação do Mark Benioff. Cara, então assim, acho que é uma reflexão que vale ter mesmo, cara. Seja você Muito empreendedor para qualquer natureza do seu negócio, sabe, cara? Assim, acho que animal. Esse foi um baita aprendizado, cara. E assim, você comentou sobre, poxa, você é o cara de revenue, você acaba olhando para isso. Mas é engraçado, né, cara? Você tava falando sobre metas coletivas, poxa, acho que eu tenho até um bom take sobre isso, mas, cara, no final das contas, eu aprendi também. Eu não tinha essa concepção, né, cara? Assim, eu antes fui o cara de marketing, depois eu fui gerente de vendas, assim, cara, o importante era botar para dentro, saca, velho? Só que, cara, isso. Você bota para dentro e o cliente começa a te dar problema depois, e é você que tem que resolver também, você entende que, cara, só botar para dentro não vale a pena, né? Assim, eu tenho um mentor de vendas que ele me fala isso. Cara, se o cliente tem uma objeção, né, que você não sobrepôs ela no processo de vendas, ela vai aparecer depois, né? Cara, eu acredito muito no fundamento da venda técnica, da venda bem feita. Lógico que, cara, quando a gente pensa numa escala muito grande, é super difícil replicar isso. Eu tenho dificuldade muito grande hoje com o meu time de começar a executar isso nesse gabarito, saca? Hoje aqui, velho, acabei não te contando, mas eu lidero um time de Sales Enablement também, cara, é algo que eu invisto muito, sabe, cara? Assim, como a gente tem uma cultura
de vendas de pessoas que Perfeito. querem ser profissionais melhores, que querem aprender mais, saca, velho? Eu sou bem Caxias, assim, sabe, cara? Assim, Uhum. puta, velho, o processo de vendas é esse o fundamento. Você precisa engajar o cliente assim, diagnosticar o problema dele assim, apresentar a proposta. Então, assim, eu bato muito isso com a galera. Mas, cara, entrando no tópico que você comentou de compensation, né? Aprendi isso com o mentor, o Denis está citando, não sei se você conhece, ele é diretor Não, na não conheço. SAP hoje. Os caras que mais manjam de vendas enterprise no Brasil, sem dúvida, sabe, cara? E eu lembro que aprendi isso com ele. Ele falou, cara, compensation drives behavior, saca, velho? Aham. O que eu entendi com ele é que, tipo assim, cara, no final das contas, estruturas de comissionamento são uma das, talvez, a mais Mas, poderosa gestão, a mais poderosa ferramenta de um gestor de vendas, cultura. sabe, cara? Então, vou te dar até um exemplo do que a gente estava falando. Você estava falando sobre, tipo assim, puta, eu tô na dúvida se eu comissiono o SDR só pela oportunidade, mas, poxa, no final das contas, cara, assim, meu take sobre comissionamento é que, cara, o comissionamento, você precisa garantir que você está otimizando os seus vetores de incentivo, Perfeito. tá? Então, cara, quando eu tenho um SDR, que o trabalho dele é gerar oportunidades que vão influenciar em novos negócios, eu trabalho com ele dois vetores de incentivo, que é o volume de oportunidades que ele me gera e a qualidade das oportunidades que ele me gera, Uhum. saca? Então, cara, por exemplo, hoje o nosso modelo de comissionamento aqui, ele tem uma parte do comissionamento que é voltada para o volume, que é um comissionamento por oportunidade, e uma parte do comissionamento é vinculada a quem ganha negócio, Uhum. saca? Só que, cara, se a gente for, o que a gente fez e aí, a partir disso, a gente ancora o mecanismo para o vetor que você mais quer incentivar. Para mim, hoje, Animal. é a qualidade. Então, hoje, o Pareto do orçamento de comissão de SDR é 80% em quem ganha. É como se, tipo assim, cara, hoje, os meus SDRs que mais ganham dinheiro são aqueles que tiveram mais ganhos, que é uma métrica da próxima etapa da jornada, né? Porque quem Aham. negocia é o Insight Sales, por exemplo. Sim, Então, sim. assim, cara, acho que conseguir fazer essas amarras, acho que você comentou sobre fazer alguns modelos coletivos. Cara, eu sou super a cem por favor de cento testar, sou super a favor cem de por testar, cento cara. Acho que assim, eu sou bem chato com isso também, cara. Mas a gente aqui na Take, a gente tem uma cultura de team first, saca, cara? Sim, Assim, cem por cento a gente tem o valor do trabalho em equipe como um dos pilares dos valores que a gente tem aqui. Cara, eu bato nessa tecla, cara. Times ganham campeonatos. É difícil você também colocar o comissionamento como algo mais coletivo, porque, cara, comissionamento é algo que também tem esse peso individual, do que é a sua Perfeito. responsabilidade. A gente fez alguns testes aqui também, tem alguns times nossos que o comissionamento é coletivo, saca, velho? É. Que é o time de Ah, farm. Mas, ah, cara, eu também, cara, queria discutir, queria até saber sua opinião sobre isso, sabe, cara? Assim, como que você consegue equilibrar essa visão de ter um time com essa cultura, mas ao mesmo tempo respeitando o individualismo que é necessário também, né, num ambiente de vendas? certo. Cara, assim, mais uma vez, eu acho que a gente costuma dizer que não tem certo e errado e a gente vai se adaptando conforme testar e as coisas vão mudando, né? Então, a cultura, aqui na McFlora, a nossa cultura é 100% focada nos esportes, então nomes de cargos, ritos, é tudo meio que baseado em esporte, a gente Que trouxe isso porque a massa. gente veio dos esportes. E a pergunta que eu sempre faço né? Cara, quem que foi o artilheiro da última Copa e quem que foi o artilheiro da penúltima Copa? Então, muito provavelmente, se você for um aficionado por esporte, você vai lembrar. Mas mainstream ninguém lembra. Quem que foi o artilheiro da última Copa que acabou de acontecer, né? Versus quem foi tá pensando aí? Tô. Eu não sei responder de bate pronto, não. E olha que eu Então, e gosto da muito. penúltima? Da Menos ainda, penúltima, né? sem chance. E aí quem ganhou a última Copa Vai, Argentina. e a penúltima? França. Então, assim, É isso. isso pra mim responde, cara. Não adianta você ser artilheiro de um time rebaixado. Então, hoje, a gente tem acreditado 100% nas metas coletivas, tá? É, 100%? cara, 100%, Que porque legal, velho. tem aquela questão do Ubuntu, né? Cada parte de um organismo gera um todo. Então, Sim. tem que ser coletivo, cara. E a gente faz um peso, né, para McFly como empresa, área, squad, e se o cara tiver numa guilda também. Então, tudo isso vai compondo um peso Animal. e também tem um percentual individual, claro, também pra gente não perder, que assim, é legal se a gente tiver um É isso. artilheiro no nosso É time, isso. bom, mas é só por um peso.
Então eu vejo dessa forma, cara. O único problema de um grande amigo que eu fiz benchmark com ele, e ele já tá usando isso faz 5 anos, falou, cara, animal, até porque que você tira aquele cara que é não queria usar essa palavra, mas um mercenário, sabe? Que é o cara que só quer ganhar dinheiro. Ele vai falar, pô, mas isso aqui é o primeiro sinal que ele vai dar. Pô, isso aqui é comunismo, então a gente tá privilegiando as individualidades, as estrelas. Ele falou, cara, o primeiro cara que se manifestar, pode ter certeza que é o primeiro cara que vai sair, vai doer, mas no longo prazo é bom. Porque você vai formar só pessoas que estão olhando para o objetivo maior da empresa. Né? Então, Cara, eu concordo. e o único ponto é, você tem que ter muita segurança em relação à sua meta. Saber que aquela meta é atingível, é plausível. Se você tiver segurança, cara, não estou testando, estou tentando, estou abrindo um mercado novo. Aí não. Aí é difícil, é melhor ter individual. Até porque, assim, cara, comissionamento é algo que as pessoas, os profissionais de vendas, calculam no detalhe quanto que vai. Então, assim, acho que. A vida deles, né? Eu acho que, assim, cara, o downside de fazer algo mais coletivo é perder um pouco do peso da individualidade, que tem que ser calibrado de acordo com a sua cultura, de acordo com o que você acredita, né? Mas também carrega essa responsabilidade de, cara, conseguir fazer algo que realmente é previsível e é fair. Né? É isso. Porque se você for injusto, você está sendo injusto com mais pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, isso é complicado. E a narrativa, né? Do que você tem como valor de time, de empresa e que os seus clientes, não adianta você viver uma coisa interna, não vai chegar lá no produto para o cliente final. Então, nossos conceitos são união, treinamento e performance. Então, união é time, né? Não tem muito. A gente fala que a gente não é uma família, porque família tem muito complacência com o erro, né? A mãe passa a mão na cabeça do filho, sabe que ele tá errado, mas, pô, meu filho. Não, time. Time é, cara, chinelinho, o cara não tá treinando. Os próprios atletas tendem a expulsar o jogador que não tá performando bem. Mas é isso, cara. Um papo muito bom, né? A gente vai estourando tempo, mas, cara, foi muito bom conversar com você. Acho que tem assunto aí para mais um. Eu vou programar aqui pra gente ver se consegue fazer mais um papo com você. Queria que você deixasse uma mensagem aí final para quem tá pensando em crescer rápido na carreira. Acho que você tem uma trajetória aí muito bacana. Não vou dizer que é fácil, porque sei que você deve ter passado diversas adversidades, mas você alcançou. Acho que isso é um case que eu sempre lembro assim, de sucesso profissional, que está numa posição bacana e cresceu. Eu queria que você deixasse aí um recado, além das sandálias do cliente, que é um termo que oficialmente já está patenteado por você, e uma mensagem final para os ouvintes aí também, Arthur. Cara, eu acho que sim. Eu tenho um livro que hoje é meu guia filosofal de liderança e de como que eu ajo profissionalmente, que é o The Score Takes Care of Itself. Uhum. E, cara, é um livro que foi escrito pelo... É um cara que ele foi coach e manager do San Francisco 49ers na década de 70. Que é quando o time saiu de ser uma piada da liga para ser 5 vezes campeão. Então, você vai se amarrar nesse livro, cara. Putz, vou ler, vou pôr na lista. E um pouco do que ele fala, cara, assim, até o próprio título The Score Takes Care of Itself, o que ele fala é que, assim, cara, o resultado, ele é consequência, saca, cara? Então, assim, acho que um pouco da mensagem que eu quero passar é que, cara, eu nunca fui o cara que planejei, que botei minha carreira, não, vou fazer isso por conta da minha carreira, acho que, assim, ele foi muito consequência das minhas ações, ela foi muito consequência da cabeça que eu tinha, que, cara, humildade, disciplina, cara, tem que aprender, dá pra fazer melhor, sempre dá pra fazer melhor, saca, cara, assim, acho que às vezes isso até me prejudica como gestor, assim, acho que não é perfeccionismo a palavra, mas, tipo assim, cara, às vezes você acaba não sentindo o gosto da champanhe que você gostaria, porque você fica nessa de, cara, tem que fazer melhor, mas, cara, acho que isso é algo que te bota pra frente, saca, cara? E ter essa cabeça de que tem muita gente pra te ensinar, você não precisa fazer nada sozinho, sabe, cara, assim, acho que hoje, a gente comentou isso em off também, né, poxa, do nível de relações que você faz, de profissionais, de amigos, né, de mentores, né, de fazer parte de grupos e procurar sair da sua zona de conforto profissional, entendendo que, cara, sempre vai ter gente que pensa diferente de você, que faz diferente de você e que isso pode te agregar muito, sabe, cara? Então, acho que a mensagem que eu passo é de que, poxa, o resultado, ele é consequência e, puta, cara, humildade e disciplina para correr atrás e ficar próximo de gente boa. Acho que essa foi a receita e é o que eu prego para eu continuar seguindo em frente. Animal, cara. Eu vou já até, enquanto você falava, já separei uma aba aqui com livro. Eu adoro livros de liderança e ainda mais quando tá relacionado com esporte. E espero te ver, cara. Vou
É isso então, Arthur. Cara, muito obrigado pela aula aí, Obrigado cara, de você, cara. vendas. Espero te Adorei o papo. ver mais uma vez. Vamos marcar, a gente tava falando de jogar aquele beach tênis, né? Vamos ver se Tô a gente dentro. marca um encontro. Fechou então, meu querido. Obrigado Obrigado, aí e mestre. parabéns pela sua trajetória. Obrigado pelo convite. Sucesso para Mac4. Bring me data. É isso aí, bring me data. Gostei. Valeu!